Oi amigos, bom dia, tudo bem? Vamos conversar hoje sobre uma filósofa chamada Aspásia de Mileto. É interessante que a filosofia, em um determinado momento de sua história, mostrou que as mulheres filósofas, pensadoras, eram uma raridade, principalmente pela visão machista e patriarcal que a sociedade humana começou a se desenhar desde a antiguidade. Na Grécia não foi diferente. A visão sobre a mulher sempre foi complexa. E para os cidadãos gregos, os cidadãos atenienses, espartanos, a mulher tinha um lugar na sociedade, a casa. A mulher era reclusa ao seu espaço doméstico e familiar. À mulher cabia apenas o cuidado da casa, dos filhos e do esposo. A mulher não tinha vez nem voz. Contudo, existe uma personagem muito importante, muito interessante da filosofia antiga grega, chamada Aspásia, Aspásia de Mileto. Aspásia tinha uma singularidade que talvez tenha ajudado de certa maneira. Aspásia não era uma cidadã ateniense, ela era uma imigrante de um grupo chamado Metecos. Imigrantes que vieram e viviam em Atenas. Para que ela pudesse viver em Atenas, ela tinha de pagar uma taxa de residência. Ela tinha de ter um procurador, alguém que respondesse publicamente por ela. Então ela não gozava do mesmo status dos cidadãos gregos e talvez por isso ela pudesse ter tido um pouco mais de espaço, mesmo que um espaço conquistado, acredito eu, com muita luta, de estar entre os grupos masculinos de pensadores e poetas e tudo mais. Aspásia de Mileto é uma raridade na antiguidade, mas uma pensadora de um quilate tão poderoso e tão forte como de Sócrates, Platão, Plutarco e outros mais. Aspásia era de um grupo chamado sofistas. Era um grupo de pensadores que cobravam, recebiam pelas suas aulas. Interessante esse detalhe pelo seguinte: Sócrates tinha profunda aversão aos sofistas, mas Aspásia conquistou profundamente o respeito de Sócrates. Sócrates e seus discípulos e suas esposas eram figuras muito constantes nas palestras que Aspásia ministrava em sua escola. Aspásia tinha uma escola para homens e mulheres. Nessa escola, ela ministrava aulas de economia doméstica e aconselhava os casais. Imagine a evolução dessa mulher. Aconselhava os casais. Era praticamente uma psicóloga, a nossa querida Aspásia. Era uma das melhores professoras de retórica da Grécia Antiga. Plutarco dizia que Aspásia foi a primeira pessoa a dar aulas de retórica a Sócrates, porque Sócrates ficou impressionado com a eloquência daquela mulher. Para quem não sabe, retórica é a arte de falar bem em público com eloquência e de convencer as pessoas pelo uso da palavra, da linguagem, do gestual. E Aspásia era perita, era mestra nesse tipo de arte, nesse tipo de aula. Conta-se também que Aspásia, por ser mulher e por conviver nos espaços masculinos, era considerado hétera. Muitos chamavam Aspásia de prostituta. Muitos questionavam a sua inteligência por ser mulher. Notem que esse fator profundamente machista era muito comum na Grécia Antiga e permanece até hoje, infelizmente. Por isso os movimentos feministas
devem receber todo o apoio, porque o feminismo está fundamentado na história humana, história essa que fez da mulher uma vítima. Vítima da ignorância masculina, vítima da ignorância social, vítima da força física do homem e vítima de uma das maiores mentiras históricas de que o homem é superior à mulher. Isso é uma das maiores farsas que a história produziu, e o mais maluco ainda, essa farsa de que o homem é superior fez mal para a mulher e também para o homem, porque deu para ele uma falsa visão de si mesmo. O homem não é um super-homem, o homem é apenas um ser com sentimento, com emoção, com desejos, que acerta e erra, e que infelizmente pela educação que lhe foi imposta, não conhece muito bem quem ele é. Ao homem foi negado o choro. O choro é a expressão máxima do extravasamento da emoção. O choro é fundamental, é uma catarse, é uma explosão de sentimentos. E aos homens foi negado o choro, a emoção, o medo. Isso fez muito mal para muitos homens. Esses homens não sabem conviver com a impotência, com a fraqueza, com a fragilidade que o seu gênero lhe confere. Então, Aspásia, ela foi muito perseguida por esses homens, principalmente os poetas cômicos que riam dela, produziam peças contra ela. E ela possuía uma magia interna, ela tinha um dom espetacular de seduzir pela palavra e pela competência e pela inteligência. Imagino eu que pensadores do quilate de Platão, de Sócrates e outros mais tenham realmente sentido seduzidos pela inteligência de Aspásia. Isso é poderoso. O carisma daquela mulher fez dela uma das pensadoras mais especiais da Grécia Antiga. Péricles, um dos mais importantes e célebres homens gregos, nutria profundo carinho e respeito por ela. Plutarco fala muito dessa relação entre Péricles e Aspásia, e também entre Sócrates e Aspásia. Platão, que na verdade era um pensador que sempre valorizou a inteligência feminina, Platão nunca acreditou na superioridade masculina. Ele sempre disse que tanto o homem quanto a mulher gozavam das mesmas condições para conquistar o conhecimento e a sabedoria. Acredito eu que Platão também tenha se sentido muito atraído do ponto de vista intelectual por essa mulher, Aspásia. A história foi buscando jogar Aspásia no ostracismo, no esquecimento. Poucos passaram a falar de uma pensadora tão importante com uma história tão positiva. Poucos. Mas a história de Aspásia, a forma como ela foi tratada por uns e por outros, a forma como a sociedade grega em seu todo olhava para ela de forma preconceituosa, mostra como é complexo ser mulher num mundo governado, dominado e onde toda a história foi escrita pelos homens. Por isso nós, homens, devemos respeitar e devemos entender que nós estamos no mesmo patamar, no mesmo nível que as mulheres, e elas também em relação a nós, em inteligência, em vontade, em desejo e em fundamentalmente direitos. Um abraço, meus amigos. Bom dia.